Então, o centro de gravidade, o centro de massa, eles são coisas diferentes, né? O centro de gravidade, quando a gente tem um corpo extenso, ele é dado por uma relação entre as massas dos componentes desse corpo ou sistema, né? E as posições relativas dessas massas em relação a um referencial adotado. Então, primeiro, quando a gente está tratando de um sistema de partículas. Por exemplo, a gente tem lá 3 partículas, e essas partículas a gente sabe a massa dessas partículas e as posições dessas partículas em relação a um referencial, a um eixo cartesiano, por exemplo. Então, essas 3 partículas, elas têm um centro de massa. O que eu quero dizer? Elas podem ser estudadas fisicamente como uma única partícula, cuja massa é a soma da massa dessas 3 partículas e a posição é a posição do centro de gravidade, que é o ponto onde se supõe que a resultante de todas as forças que atuam nessas 3 partículas, ela está atuando apontada para baixo, né, vertical apontada para baixo. Essa força peso. Então, ela descreve todo esse sistema de 3 partículas, estejam elas em repouso, estejam elas em movimento. Então, a gente pode determinar as posições do centro de massa em relação à massa dessas partículas e a posição que elas estão. Então, a gente pode calcular a posição em relação ao eixo X e a posição em relação ao eixo Y. Observe dessa relação que está aqui que o centro de massa, né, em relação ao eixo X e o centro de massa em relação ao eixo Y, X, CG, YCG, ele é calculado como uma média ponderada do peso do corpo em relação à sua posição. Então, é o peso da partícula 1 vezes a posição dela, mais o peso da partícula 2 vezes a posição dela, mais o peso da partícula 3 vezes a posição dela, mais o peso da próxima partícula vezes a sua posição, e assim sucessivamente. Tudo isso dividido pela soma dos pesos desses corpos. Então, obviamente, eu posso colocar G em evidência, em cima e embaixo, cortar o G fora, e a gente chega, na verdade, nessa relação aí, ó. Massa 1 da partícula 1 vezes a sua posição, mais a massa da partícula 2 vezes a sua posição, mais, sucessivamente, sobre a soma das massas. Isso tanto no eixo X, tanto no eixo Y, né? Claro que no eixo X é a posição horizontal, no eixo Y é a posição vertical. Então, o centro de gravidade de um sistema de partículas pode ser determinado através dessa relação. Aí eu consigo achar o par, né, cartesiano, da posição dessa partícula. Quando eu tenho, ao invés de uma partícula, um corpo extenso, por exemplo, uma barra, o negócio fica um pouco complicado, porque eu não tenho uma partícula, no caso de uma barra, eu tenho milhões de átomos.